Olá, sou o pastor Alex Santos e você está assistindo Primícias do Coração. Hoje eu quero dar uma continuidade sobre o tema que nós estávamos falando, a compreensão que habilita. No vídeo anterior eu estava falando da revelação que Pedro teve com Jesus. E hoje eu quero continuar usando Mateus 16, versículo 19. É a continuação de uma conversa em que Jesus diz assim, no verso 19, que Jesus daria a Pedro as chaves do reino. E o que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. O que Pedro desligasse na terra seria desligado no céu. Nós precisamos ter entendimento. É essa compreensão que eu tenho compartilhado com você. A compreensão que habilita. A partir do momento que Deus coloca algo nas nossas mãos, nós temos que saber de que forma nós vamos usufruir, desfrutar, de que forma nós vamos cooperar, servir pessoas, servir o próprio reino de Deus. Nós precisamos andar debaixo de um entendimento. Oséias chegou a escrever que o povo perece por falta de entendimento. Agora falta aquilo que faz perecer o entendimento. Às vezes você está com os recursos nas mãos e mesmo assim está perecendo. Por quê? Porque você tem o recurso, mas não sabe o que fazer com ele. Você tem o meio, mas não sabe o que fazer. Você tem a porta, mas não sabe se deve entrar ou não. Entendimento é uma lâmpada acesa no coração de uma pessoa. A palavra é a própria lâmpada que nós precisamos. É a luz que nós precisamos para que possa clarear todo o nosso ser e entender para atender. Ouvir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, a voz do Senhor é determinante nesse tempo. Se você quiser andar com Ele, e se você quiser atender o seu chamado e o seu propósito. Nós sabemos que todos nós nascemos para um propósito. Quando Simão fala sobre a revelação do Cristo, o Cristo pega uma chave do reino e coloca uma chave de autoridade nas mãos de Pedro. Irmãos, presta atenção. Você lembra daquele caso da mulher que foi pega em adultério? Aqueles homens trouxeram aquela mulher até a presença de Jesus. E eles falaram, olha Jesus, esta mulher foi pega em um ato de adultério. E a nossa lei diz que ela deve ser apedrejada. Esta é aquela passagem em que Jesus, depois de questioná-los, fazendo uma pergunta ou outra, ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu compartilhar algo com você, trazendo aquele texto para a questão daquilo que nós queremos falar sobre o entendimento. Aqueles homens, eles estavam embasados na lei. Eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. A lei dizia que tinha que ser apedrejado, que tinha que morrer aquele que fosse pego em ato de adultério ou flagrante. Eles estavam corretos. Então a mulher estava em flagrante e o que eles estavam falando a respeito da lei também era outra verdade. Então agora aqui nós temos duas verdades, a mulher que foi pega em flagrante e a lei. E aqui nós temos uma verdade, o próprio Cristo. Se você não tiver entendimento, se você não tiver uma compreensão da vontade de Deus, naquilo que Ele quer fazer e como Ele deseja usar você nesses dias, nesse tempo, talvez você possa desligar algo que Deus não queira desligar. Talvez você esteja tentando apagar algo que Deus quer acender. Aqueles homens tentaram usar a verdade que eles tinham nas mãos para matar aquela mulher. E de alguma maneira também poder colocar Jesus numa cilada, numa armadilha. Mas isso é um outro assunto. Aqueles homens usaram a verdade para tentar desligá-la. Desligar a vida daquela mulher. Aqueles homens usaram a verdade para matar a mulher. Aqueles homens usaram a verdade segundo o seu próprio entendimento. Jesus pega e quando ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus estava acendendo uma lâmpada.
Jesus é como se Jesus estivesse falando para aqueles que estavam naquele momento, e até para nós hoje. Ele estava falando: a verdade que eu carrego, ela não mata, mas ela gera vida. A verdade que eu carrego, ela não encobre, ela traz a luz, mas o intuito da verdade que eu carrego é restauração. Eu não vim para matar, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É verdade que eu não suporto o pecado. É por isso que eu procuro restaurar todo aquele que é pecador. Era isso que Jesus estava falando. Então aqueles homens, enquanto estava tentando usar as palavras fundamentados em uma verdade ou em duas verdades, eles tentaram matar. E Jesus, porque ele carregava e era a própria verdade, e é a própria verdade, Jesus acendeu uma luz. Ou seja, aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Se você não tiver uma compreensão e um entendimento, ainda que você tenha os recursos e talvez até a autoridade, como as chaves do reino, se você não tiver, se o nosso coração não estiver sincronizado com o coração do Pai, na mesma linha, na mesma batida, você vai tentar desligar e o reino não vai atender. Você vai tentar ligar e o reino não vai atender. Porque não basta apenas ter autoridade nas mãos, você também tem que ter o mesmo coração. Eu queria deixar essa palavra para você em nome do Senhor Jesus. Tenha o mesmo coração que Jesus teve e que Jesus tem. Esta é a compreensão que habilita.